Pois é, a gente segue acompanhando também a previsão do tempo para o sul do país. A gente está de olho no tempo, mas infelizmente tem previsão de mais chuva para os próximos dias. Inclusive, é alta a possibilidade de inundação em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Para saber mais detalhes, a gente faz conexão com o Giovanni Dolife, que é pesquisador e meteorologista do CEMADEM. Giovanni, é sempre bom para a gente te ouvir, muito importante. Boa tarde para você. O que a gente pode esperar, então, para os próximos dias lá para o Rio Grande do Sul? Oi, Kelly, boa tarde. Obrigado por mais esse espaço aqui para a gente conversar sobre esse assunto, trazer esclarecimentos, informações para a gente se planejar, né? Para quem está lá na linha de frente poder se planejar com o que vai acontecer. Bom, essa semana, infelizmente, tem previsão de mais chuva no Rio Grande do Sul e em alguns pontos pode chover forte. O que acontece é que, na verdade, esses episódios de chuva mais recentes, eles fazem parte da dinâmica do Rio Grande do Sul. Diferente de São Paulo e Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul ele tem as chuvas distribuídas ao longo do ano, não tem uma estação seca definida. Então, em média, a cada 5 a 7 dias tem uma frente fria e tem chuva. Então, essa semana a gente vai ter novamente chuva, uma frente fria, e essa frente fria vai ser acompanhada de um ciclone extratropical. Essa frente fria vai causar mais chuvas no centro-sul do estado. Então, das bacias dos rios, né, que deságua ali no Guaíba, que contribui para essa bacia hidrográfica do Guaíba, o rio que deve receber mais chuva é o Jacuí, não é a região serrana ali, o que atenua um pouco o problema. Mesmo assim, em alguns pontos ali no Jacuí, a gente pode ter acumulados acima de 100 milímetros, até 150, e a gente não descarta que ao longo desses 3 dias acumule até algum acumulado perto de 200 milímetros. Então, com isso, tem possibilidade de a gente ter novamente alguma subida do Guaíba, mas uma subida muito menos acentuada do que a gente já teve, né? É mais no sentido de ter algum atraso assim na descida da água ali. Agora há pouco a gente estava falando do trabalho no Guaíba, né? Inclusive com bombas para drenar a água, principalmente ali de Porto Alegre. Então, você acredita que o vento ele pode impactar nesse processo negativamente? Ou seja, dar realmente um novo up aí no nível do Guaíba? Isso, eu falei da chuva e você muito bem lembrou aí da questão do vento também, que quando sopra de sul para norte, ele, no atrito do ar com a água, ele empilha um pouco, acumula a água, dificulta a descida dela para sul. Toda essa água do Guaíba, ela escoa pela Lagoa dos Patos e vai sair por um canal estreito lá perto de Rio Grande. Mas quando o vento sopra de sul, essa descida ela é freada pelo vento. E com isso, a gente tem uma atenuação na descida do Guaíba e dependendo da intensidade do vento, combinado com a água que vem da chuva, ele pode subir um pouco. E é justamente isso que pode acontecer, deve estar previsto acontecer entre sexta-feira e sábado ali na região do Guaíba. Agora, por outro lado, o vento também mexe com a água lá na parte sul da Lagoa dos Patos, que também está inundada. A gente tem áreas, cidade de Rio Grande, Pelotas, São Lourenço, que estão inundadas. E esse vento, se por um lado ele acumula água no Guaíba, ele diminui a descida de água ali em Rio Grande e Pelotas e São Lourenço. Nessas cidades, a gente tem previsão que o volume fique mais alto, o nível fique mais alto, a Lagoa dos Patos, agora nesse começo de semana, entre terça e quarta-feira, que é quando o vento está no sentido oposto. A gente falou que no final da semana vai entrar o vento de sul, né? Mas agora, nesse começo de semana, vai estar com vento de nordeste, o que favorece a descida no Guaíba, por outro lado, aumenta a subida da água ali em Pelotas e Rio Grande. Então, é uma gangorra que a gente tem ali, né? Agora, nesse período que tem muita água ali, já não chove mais tanto, então o vento causa uma influência grande aí na dinâmica dessa água, né? Fazendo subir, descer ou desacelerar a descida em função da direção do vento. Pois é, no meio disso tudo você comentou sobre um ciclone. Quem é leigo ouve falar em ciclone já fala, meu Deus, o que vai acontecer? Então, o que a gente pode dizer em relação a esse ciclone? Ele é um ciclone desses típicos que se formam no Rio Grande do Sul, ali na costa, que empurram o ar frio para norte, o que é uma coisa boa, porque isso vai empurrar à frente e as áreas de chuva para fora, né, para norte, para fora do Rio Grande do Sul. Por outro lado, vai ter esses ventos mais fortes que acumulam água no Guaíba
estão atrasando a descida do Guaíba, por isso esse repique aí no final da semana. Mas tem um outro lado negativo, que é a queda nas temperaturas. Então, a gente deve ter no final de semana as temperaturas em Porto Alegre atingindo valores abaixo dos 10 graus, né, que é uma temperatura bem baixa, que já traz riscos de hipotermia. E na região da Serra Gaúcha, temperaturas ainda mais baixas. Temperaturas por lá podem chegar perto dos 0 graus, com chance de geada. Então, são temperaturas que trazem riscos à saúde e é necessário ter cuidados adicionais. Com certeza. Nesse momento, são 76.188 pessoas em abrigos. Número de desalojados, vou dar o número exato, segundo o último balanço da Defesa Civil, 581.633. Ou seja, são pessoas que saíram de casa, são alojadas na casa de parentes, de amigos. Então, imagina realmente a dificuldade, inclusive para secar roupa, por exemplo, lavar roupa quando chove, temperatura muito baixa. É uma situação que precisa realmente contar com a solidariedade sempre ainda dos brasileiros, ou seja, nesse momento todo mundo ajudando o Rio Grande do Sul. Agora, em relação a Santa Catarina, Giovani, a gente acabou de mostrar aqui que várias cidades também estão alagadas. No final de semana choveu bastante por lá, 20 municípios foram impactados, a gente viu aí a cidade de Rio do Sul, foi a mais impactada por esse excesso de chuva. A gente está tendo uma trégua, vamos ter uma trégua essa semana. E no final da semana, lá entre quinta e sexta-feira, com o avanço dessa frente fria, que por um lado vai diminuir as chuvas no Rio Grande do Sul, por outro lado vai levar chuvas para o estado de Santa Catarina. Então pode voltar a chover forte em Santa Catarina aí de quinta para sexta-feira. E passa de Santa Catarina, continua avançando, vai pegar o Paraná também, pode ter chuvas fortes também no estado do Paraná. Eu acho importante a gente lembrar aqui que o CEMADEM, ele solta alertas, inclusive informações que chegam para a Defesa Civil, né? Isso, Kelly. O nosso trabalho aqui é baseado em 3 pilares. Um deles é esse que você citou, que é o trabalho de monitoramento e emissão de alertas. Ele é uma missão importante do CEMADEM, ele foi criado depois daquele grande desastre na região serrana do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011, né? Foi o que teve o maior número de óbitos por excesso de chuva que a gente tem conhecimento no Brasil. O CEMADEM foi criado naquele ano justamente para monitorar e prever, emitir alertas, né, para os municípios sobre esses eventos. A gente começou monitorando algumas poucas dezenas de municípios naquele ano de 2011, esse número de municípios foi aumentando, hoje a gente já está em 1.133 municípios, e esse número deve aumentar significativamente até cerca de 2.000 municípios. O Brasil tem mais de 5.000 municípios, só que nesses quase 2.000 que a gente vai monitorar, a gente já tem mais da metade da população brasileira, porque todas as capitais estão nesse monitoramento. E se a gente considerar a parcela de pessoas em áreas de risco, então a gente tem a maior parte da população em áreas de risco já abrangida por esses 2.000 municípios que a gente vai monitorar. Então, esse é um pilar, rapidamente citando os outros dois. O segundo pilar é o de uma rede observacional, uma rede de sensores medindo chuva, são os pluviômetros. Nós temos mais de 3.000 espalhados por municípios de todo o país, são dezenas no Rio Grande do Sul. Então, cada evento que a gente tem desse, a gente tem registro e dados para serem analisados, estudados e colocados numa perspectiva de uma série histórica. Então, o segundo pilar é essa rede observacional, que inclusive consome boa parte, cerca de 80% do orçamento do CEMADEM, para manter essa rede de sensores de medição de chuva funcionando. E o terceiro pilar é o da pesquisa. A gente tem um grupo de pesquisadores, do qual eu também faço parte, estudando as diferentes dimensões do desastre. Então, desde a meteorologia, né, que é a previsão de chuva, os eventos extremos de chuva, até questões sociais, de vulnerabilidade, de impactos dessa chuva, passando pela dinâmica nos rios, que é a hidrologia, pela dinâmica no solo, que é da geodinâmica. Muito importante esse trabalho, né? Que esperamos que os parlamentares adotem como base para a criação de políticas públicas, não é? Olha só, dado tem, monitoramento tem, é importante implementar. Giovani, muito obrigada, viu, pela análise e pela participação aqui no Conexão Record News. Boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde, Kelly. Obrigado. Até uma próxima. Obrigada.